Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 30 de julho, é o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. Esse ano comemoramos o 20º aniversário da adoção da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e seu histórico protocolo para prevenir, suprimir e punir o tráfico de pessoas, em especial de mulheres e crianças. Ao mesmo tempo, nos encontramos no meio de um ano muito difícil, já que os desafios da atual pandemia desses 2 últimos anos têm sérias repercussões para os migrantes e aumentam a vulnerabilidade de um conjunto mais amplo de populações ao tráfico e exploração. A Organização Internacional das Migrações implementa ações contra o tráfico em observância aos princípios dos direitos humanos, muito antes do Protocolo de Palermo nos proporcionar os parâmetros claros e definidos que conhecemos hoje. Além disso, nossas intervenções evoluíram ao longo do tempo à medida que novas formas de tráfico surgiram. Nós aprendemos assim como os governos, que é imperativo colaborar com o setor privado, organizações sindicais, auditores da cadeia de suprimentos e agências de recrutamento para estabelecer práticas que reduzam os riscos de tráfico e exploração. À medida que embarcamos em uma nova década, o mundo enfrenta talvez seu maior desafio na luta contra o tráfico, o de uma pandemia, que também gerou severas restrições à mobilidade, impacto aos meios de subsistência e acesso limitado a pessoas vulneráveis. A Covid-19 trouxe consigo um impacto devastador na segurança dos lares e na saúde de bilhões de pessoas em todo o mundo, o que inevitavelmente aumenta a vulnerabilidade e o risco de exploração, em particular de candidatos a empregos que aceitam viagens perigosas, das famílias que dependem do trabalho infantil para sobreviver, ou do casamento de suas filhas menores de idade, numa tentativa desesperada de aliviar a pressão econômica e, sobretudo, a fome. Agora, como sempre, a comunidade contra o tráfico deve evoluir e se adaptar a essa nova crise, encontrando maneiras inovadoras de identificar tendências, detectar vulnerabilidades, apoiar os estados enquanto promove os direitos humanos e a prevenção da violência, e buscar opções seguras e viáveis para aqueles que permanecem em movimento. Nós todos precisamos ir juntos nessa direção, pois juntos, governos, organizações, igrejas, nós somos muito mais fortes. A nossa Igreja Católica já está praticamente no 8º Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas. E para nós na igreja, nós colocamos esse dia no dia de Santa Baquita, dia 8 de fevereiro, e teve esse ano como tema a força do cuidado, mulheres, economia e tráfico de pessoas. O tema ele foi escolhido em continuidade com o ano anterior, onde começamos a refletir sobre a conexão entre a economia e o tráfico humano. A edição de 22 propõe concentrar mais nas mulheres. São elas que acabam sendo mais afetadas pela violência do tráfico de pessoas. Ao mesmo tempo, elas têm um papel fundamental e importante no processo de transformação da economia de exploração em uma economia de cuidados. Às vezes nós somos indiferentes diante da realidade. Nem sempre percebemos que ao nosso lado, que bem próximo de nós, pode estar acontecendo alguma coisa nesse sentido. Lembremos que o Brasil acolhe migrantes de muitos países da América Latina, também africanos,
E vez ou outra nós vemos a notícia de que foram encontrados 5 ou 10 ou 20 trabalhadores que estavam no regime análogo à escravidão. Então, pessoas que trabalham por um prato de comida, pessoas que trabalham por uma moradia, pessoas que são escravizadas muitas vezes, né? Que são traficadas, né? Que são levadas de um lado para o outro, que são enganadas. Então, nós precisamos parar essa cadeia de violência, esse desrespeito aos direitos mais fundamentais do ser humano. Então, que Deus nos ajude, que isso possa acabar, essas dezenas de guerras que acontecem pelo mundo, quanto tráfico, quanto abuso, quanta venda de pessoas, quanta compra de pessoas por conta de dinheiro, não é, por conta de comida, por conta de viagem. Então, que esse tipo de violência cesse. Ninguém merece isso, nenhum ser humano. E, como dissemos aqui, os mais atingidos são as mulheres e as crianças. Que Santa Josefina Bakhita interceda junto de Deus para que acabe esse absurdo que tanto fere a carne humana, que tanto faz sofrer o próprio Jesus, que está presente em cada pessoa que sofre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Josefina Bakhita, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.